Olá, pessoal, vamos começar mais um Papo de Compadres. Episódio especial, porque é número 60. Chegamos no número 60. Eu tava pensando hoje, falei, caramba, se a gente solta uma média de 2 por mês, já são 30 meses aí de projeto. E a gente tá com casa nova, cara nova. E nada melhor que gravar esse episódio com uma pessoa super especial, que a gente tá querendo bater a agenda já tem um tempo. Ela é super ocupada, mas tem uma história linda. Me identifiquei muito com a história dela. Carol também ao meu lado, como sempre, minha esposa, parceira, apresentando junto comigo. Está muito contente também com esse episódio, né? Com certeza, uma honra recebê-la. Estávamos ansiosos para gravar. E então deixa você apresentar, né? Você apresenta muito melhor que eu os porque, convidados. né, um Você currículo faz de peso, né? História. Você faz um resumo lindo aí, vai lá. Vamos lá. Então, hoje a nossa prosa é com uma mulher que entende na prática o que é começar de baixo e chegar no topo, sem perder a humanidade no caminho. Iris Barbosa começou aos 16 anos, vestindo o uniforme de atendente do McDonald's. Dali partiu para uma jornada que a levou a liderar times e projetos em empresas como McDonald's e Apple, treinando mais de 100 mil pessoas pelo caminho. Aprendeu cedo que disciplina, escuta e visão de futuro podem abrir portas que antes nem pareciam existir. Hoje, Iris continua fazendo o que sempre fez de melhor: desenvolver pessoas, abrir caminhos e provar que liderança de verdade é feita com propósito, coragem e vontade de transformar. Olha que Seja bem-vinda, Iris. Ai, que delícia. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Olha, quando eu soube que sua história começou no McDonald's, a gente conversa muito isso lá em casa. A gente tem um filho de 5 anos, o Matheus. E eu falo pra ele, cara, você vai trabalhar no McDonald's. Ou você vai servir o quartel. Uhum. Porque eu acho que quando você tá nessa idade, o McDonald's ainda aceita com 16? É, com 16. Ou Menor Aprendiz, que é um programa que é com 14 anos. Olha aí, então, 16 anos, eu acho uma idade ótima. Comecei a trabalhar aos 17. Falo, cara, você entrar no McDonald's, você tem disciplina, ali tem processo, Muito processo. Muito. Uma coisa que eu tenho, assim, sinto muita falta nas minhas empresas, que a maioria eu fundei, eu fui aprender processo na prática, então ali você aprende processo e tal. Então a pergunta que eu te faço é, você acha que começar no McDonald's é o diferencial para você chegar onde você chegou? Eu sou suspeita para falar, porque eu amo o McDonald's, então não tem como não dizer que é uma grande escola. E é muito interessante porque hoje eu encontro muitas pessoas que estão em outros segmentos, fazendo outras coisas, que trabalharam no McDonald's e falam, eu trabalhei no McDonald's e eu aprendi muita coisa que eu aprendi no McDonald's, eu aplico ou no meu negócio, ou na minha empresa, e até em casa. Uhum. Eu cheguei a falar com mães de filhos que falaram, meu filho é outro, ele arruma a cama, ele guarda, ele usou, guardou, sujou, limpou. Então, realmente tem uma grande ali, diria que todos esses processos que você disse traz uma transformação para a pessoa, né? Acho que traz essa disciplina, né? Acho que é o primeiro contato com o mercado de trabalho num lugar já muito organizado. E quando a pessoa entra, ela recebe um treinamento ou ela vai vendo os outros fazer? Treinamento recebe, a pergunta foi assim, mas assim, é meio que, pô, não posso deixar que sujo porque essa é a minha praça e tal. É meio que um processo de produção assim, muito organizado? Eu acho que já foi mais, e a gente foi muito criticado até por ser muito estruturado no sentido, olha, o ser humano também tem aí a sua maneira de ser, né? Principalmente com atendimento. Mas sim, existe um treinamento, e esse é o grande benefício do McDonald's. Quando você pretende trabalhar e não tem nenhuma experiência, ele aceita as pessoas sem experiência, ele até prefere pessoas sem experiência, porque existe esse lugar de moldar as pessoas naqueles padrões que estão estabelecidos, né? Então, o treinamento, ele existe, e não é um treinamento específico de uma área, por exemplo, você vai ser caixa e você vai ser chapeiro. Porque o McDonald's não quer depender de um chapeiro, ele quer ter várias pessoas que saibam fazer de tudo por 2 motivos. Primeiro, porque você não fica, na verdade, na dependência de uma pessoa que ficou doente e aí não tem carne porque o chapeiro faltou. Mas porque você também oferece essa possibilidade das pessoas aprenderem diferentes coisas e, por exemplo, crescerem na companhia, se for o caso, né? Eu acho que até porque, assim, quando você tem muitos processos, é muito rígido, você também inibe a criatividade e, às vezes, até uma inovação, né? Porque as pessoas podem inovar em qualquer ambiente de trabalho. Tem, assim, pode inovar? Para, vai mexer na receita. Eu acho que no chapeiro ali não, mas depois se você vai para outro lugar, outras áreas da empresa, com certeza. E a gente vai descobrir hoje, porque eu tô curioso, porque eu pensei, pô, McDonald's é franquia. Então, ela tem ali, aquela unidade tem um dono. E aí a Iris começou numa unidade X, né? Quero que você conte sua história. E aí, como que você se conectou para crescer na rede McDonald's, né? Eles tiram da franquia e levam
pro grupo. Na verdade, não todas as lojas são franquias, né? Quando começou no Brasil, ele era a gente chamava de um licensee, era um licenciado que tinha de São Paulo para baixo e no Rio para cima tinha um outro licenciado. Tá. E aí sim, dentro dessa organização, você tinha mais espaço para crescer. Algum momento o McDonald's no Brasil cresceu tanto que a corporação falou, agora a gente quer de volta. Eles compraram, né, contra a vontade, inclusive, dessas pessoas, que tinham 15%, eles compraram e virou a McDonald's Corporation. Depois de muitos anos, eles falaram, agora a América Latina é muito complicada, muita inflação, muito complexo, a gente quer vender toda a América Latina. Então, a América Latina hoje é Arcos Dourados e virou uma grande companhia. Dentro da Arcos Dourados, que é um joint venture, tem sim franqueados, mas, por exemplo, quase todas as lojas de São Paulo são lojas próprias dessa grande franquia. E aí, dentro dessa grande franquia, por exemplo, Sorocaba é um mercado que tem um franqueado, que eu adoro, Cláudio Costa, que ele é o dono de Sorocaba ali. Então, existem essas duas modalidades. Então, eu pude crescer, mas acontece, às vezes, de você ter uma pessoa destacada e o próprio franqueado falar, o meu espaço aqui está limitado para essa pessoa, então ela pode ir trabalhar com vocês. Que legal. Quero conhecer o Cláudio. A gente tem negócio em Sorocaba. É um querido, é um querido. Ele já está, inclusive, na segunda geração de franqueados, que são os filhos, legal, dois legal. filhos. Que legal. Adoro. legal. Então, existe um plano de carreira traçado ali dentro do McDonald's que a pessoa entra e sabe para onde ela vai crescer. Não, existe porque para você crescer uma organização você precisa de pessoas, então precisa ter esse processo de desenvolvimento, mas a gente diria que não todo mundo vai ser promovido. Então a gente é uma pirâmide, é a porta de entrada, o grande objetivo é você vem trabalhar aqui com a gente, você continua estudando e depois de um tempo você pode sair. Inclusive, dizem que nos Estados Unidos, a cada 4 americanos, um trabalhou no McDonald's. O próprio Jeff Bezos foi funcionário do McDonald's. Então, acaba sendo uma porta de transformação, vamos dizer assim. Você vai lá, trabalha um tempo, você ganha um dinheirinho, você aprende e você vai sair para fazer outra coisa. Que era, inclusive, o meu caso. Eu acabei não saindo, depois eu conto, mas era um pouco assim. Eu entrei para entrar e queria trabalhar um tempo e sair. Essa era a minha pergunta. Por que McDonald's? Você estava com o seu currículo assim, vou trabalhar. Você escolheu o McDonald's por quê? Não foi uma escolha, bem honestamente. Na época que eu fui procurar emprego com 16 anos, que eram ainda anúncios de jornais, né, não é da época de vocês, tinha muito assim, busca-se jovens com boa aparência para trabalhar nos escritórios e para trabalhar, por exemplo, no banco. E definitivamente talvez a minha não fosse boa aparência, mas todo lugar que eu ia procurar emprego com um colegial e um curso de datilografia, falaram, você tinha que ter experiência, você tem que ter experiência, você não tem. Então, aquela falta de experiência me levou para o McDonald's, porque um amigo meu me falou, vai trabalhar no McDonald's porque não precisa de experiência. E eu nunca tinha entrado no McDonald's nem para comer, não conhecia o McDonald's, tinha visto na televisão, estava começando no Brasil. Quando eu fui trabalhar, aí justamente chegava em casa cheirando hambúrguer e minha mãe, mas minha filha, você trabalha numa lanchonete, coitada, você pode conseguir uma coisa melhor. Minha mãe fez o primário, então na cabeça dela, e foi empregada doméstica, como é que minha filha com colegial, um curso de datilografia, vai trabalhar numa lanchonete? Sim. Só que o que minha mãe não sabia, e eu também não, mas eu descobri muito rápido que não era só uma lanchonete, era uma multinacional que estava começando, e aí eu vi uma possibilidade grande de crescimento. Mas antes de ver a possibilidade, eu me apaixonei pelo negócio, me apaixonei pelo trabalho, e inclusive eu fui a primeira pessoa a ser promovida na minha loja, com 10 meses de loja, eu tive minha primeira promoção, então... Aí começou a história. A gente quer saber, essa primeira promoção que você começou geral, fritando hambúrguer e tal, depois vem caixa, depois vem gerente de loja, como é que é a... Exatamente, integral, é interessante isso. Normalmente o funcionário, todo mundo como é polivalente, né? Você tem que aprender a fazer de tudo. E aí tem uma posição que chama treinador, que se você faz bem, então você pode treinar outras pessoas, você ganha um pouquinho a mais e tem esse título. E depois, na época, não tinha. E depois tem coordenador de área. Então, tem um coordenador da cozinha, tem um coordenador no balcão e tem um coordenador no salão. Então, eu era coordenadora de um grupo. E foi bem desafiador porque, na verdade, você está ali, todo mundo igual, todo mundo funcionário, né? Daqui a pouco você se destaca e você é promovido e você tem que gerenciar ou, na época falava gerenciar, hoje é liderar ou coordenar, o grupo de pessoas que até então eram seus amigos. E separar essa amizade do profissional já foi o primeiro desafio, né? Isso é o que mais as pessoas têm medo da promoção. Fora, não só a responsabilidade, mas criar problema com aquele colega de trabalho que ele para ali, né? Exatamente. Isso nas empresas, tem muita gente que fala assim, se eu for promovido, eu vou ser
vou ser o chato, vou perder a amizade com aquele ali e É. tal. Isso você com 16 para 17 anos já 17 começou a viver anos. isso. É, E 17 isso te anos. ajudou, com certeza, pro resto da sua carreira. E eu né? não vou dizer que eu não errei. Eu acho que eu errei muito naquela época. Você tem um treinamento para poder ser coordenador, eles te dão uma base não só técnica, mas uma base também gerencial, mas você não tem a experiência. Então, eu diria que eu fui muito rígida muitas vezes e realmente criei algumas inimizades no sentido de que, poxa, você era tão legal agora, você está querendo cobrar, você está querendo Sim. mostrar que você sabe mais. Então, é difícil, mas é um desafio que você tem que passar, né? E esses treinamentos, assim, até pra gente pegar um modelo de negócio e copiar nas empresas também, né? Eu quero aprender tudo. Eles pegam você, você vai ser coordenador, eles te tiram uma semana da loja, te mandam pra um Não. local? Não. Como é que é isso? É muito interessante isso, porque a loja tem toda uma estrutura justamente para isso. Existe uma coisa chamada PDG, Programa de Desenvolvimento Gerencial, que tem uma sequência do que você tem que cumprir, né? Então, essa semana você vai estar fazendo isso, você tem que ler isso, você tem que ver esse vídeo, e aí você vai ter uma avaliação no chão. No chão é fazendo. A gente Sim. vai avaliar você gerenciando a cozinha, Chão né? de fábrica, que Que a gente chama, exatamente. Uhum. E aí, naquela época, no final do treinamento, você tinha um review. E esse review era feito, inclusive, por um consultor externo. Consultor externo, assim, é do McDonald's, mas não era uma pessoa da loja. Ele vinha para fazer essa avaliação. E além da avaliação de você ali gerenciando, ele te fazia perguntas. Qual a temperatura da chapa? Qual a temperatura de fritura? Nossa, tinha que... Então, tem um processo... E existem cursos. Então, à medida que você tem uma posição, você vai fazer um curso. Então, para o gerente de área tem um curso, para o gerente de plantão tem um curso, até ter a universidade. O McDonald's tem a universidade corporativa, que é a segunda do mundo depois da GE, né? Esse conceito de, poxa vida, nem tudo que eu preciso nesse negócio tem nas universidades tradicionais. Sim. Como é que eu crio, então, a minha própria universidade? Na época, inclusive, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso com 21 anos, porque os gerentes de loja destacados, eles iam para os Estados Unidos fazer esse curso. Então, era mais do que o curso, era, caramba, foi minha primeira viagem internacional. Uhum. Eu acho que foi minha primeira viagem de avião, se eu não me equivoco. Então, tinha todo aquele peso. Não falava nada de inglês, tinha tradução simultânea. E eu lembro que quando eu me apresentei, porque você se apresenta, eu falei, né, quem eu era, e falei, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil é um curso de inglês, porque a falta, né, de oportunidade de se comunicar com as pessoas. Uma sensação horrível, né? Eu fui estudar fora para aprender inglês, as primeiras semanas se sente muito mal de não saber o idioma. Muito mal, porque você quer se conectar com as pessoas e parece que você, né, caramba. E estando no Brasil é muito complicado, né? Porque você tem que aprender inglês e hoje você tem que aprender espanhol, porque é mínimo, né? Mínimo. E agora, eu achei isso muito legal. E quando que você saiu assim, toda a sequência, coordenador e tal, e quando você falou assim, bom, agora é a minha hora de ir pro corporativo, assim, vou pro escritório, que essa outra transição. Não é... Ou alguém te pegou e falou assim, agora você tá aqui no computador e na mesa. Eu acho que você trouxe o ponto. Existe uma estrutura já que todo mundo entende. Então, você vai de funcionário a ter gerente de uma unidade. Então, eu fui gerente de uma unidade, inclusive, com 21 anos. Eu acho que é a única mulher na época também. Mulher e negra, né? E depois você começa a ser responsável por um grupo de lojas. Então, aí eu fui supervisora de um grupo de lojas. Então, você tem que garantir tudo aquilo que você garantia numa loja para um grupo, né? Que é mais difícil. Você faz visitas, e aí desde resultado de vendas, resultado financeiro, mas também qualidade, serviço e limpeza. E depois, então, tinha um grupo que chamava área de treinamento, que é o pessoal que dá curso, aí me convidaram. Iris, como você tem altos padrões e tem cara de pau para falar, a gente quer te convidar para ser parte do grupo de treinamento aqui no escritório, que era, inclusive, na Paulista, ali no... Ai, caramba, perto da Joaquim Eugênio de Lima, na esquina ali, no Gazeta. E aí, então, eu fui pro... Aí, sim, essa coisa do corporativo, né? Mas é engraçado que o corporativo nunca é só corporativo para uma empresa de varejo. Você tem que depois ver se aquilo que você está trazendo no corporativo está acontecendo onde as coisas acontecem, que são nas lojas. Então, eu tinha um papel de treinar os funcionários nos cursos, com uma parte teórica e uma parte de dinâmica, e depois visitar a loja para ver se aquilo estava acontecendo nas lojas, né? Então... Foi minha transição para o corporativo, como diz você. E quando sua mãe falou assim, agora ela está numa grande empresa, foi quando você viajou para fora do Brasil ou ela percebeu rápido? Como eu fui promovida com 10 meses e era muito louco, assim, o McDonald's paga uma base salarial, que é base mesmo. Então, você ganha um salário mínimo, trabalha 4, 6 horas. Quando eu tive a minha primeira promoção, eu passei a ganhar 5, 6 vezes mais do que eu ganhava. Era assim... absurdo demais. E eu lembro, assim, com um dos meus primeiros salários, eu comprei uns armários para a cozinha da minha mãe, porque a gente morava numa casa, tinha uns armários que estavam bem capenga, aí eu falei, mãe, eu vou comprar os armários, né, que agora que eu fui promovida, ela viu na roupa também, porque daí você muda de uniforme, né, você não veste mais aquele chapéuzinho, você vestia uma camisa social com gravata, então eu ia toda arrumadinha também, e eu sempre gostei de usar salto, usava um saltinho. Então foi aí, quando ela viu que, mais do que... eu ir trabalhar, eu estava colocando dinheiro em casa e não era um dinheiro
pequeno, porque eu fazia reformas, eu mudava os móveis da casa, então ela começou, pá. E foi com 10 meses que eu tive a promoção. Caramba, 10 meses, muito legal, né? Eu tô aqui, pasmo, assim, 16 anos, você com 21 anos nos Estados Unidos, e assim, a gente... Você acha que hoje é melhor você começar mais tarde, mais preparado? Porque as pessoas falam... Eu escolhi minha faculdade de engenharia com 17 anos, eu tô saindo todo o script aqui, tá? Uma pergunta que eu quero ter uma aula, que eu quero ter um coach. Eu fico sempre falando aqui, deixa eu tirar do bolso, agora eu vou tirar no bolso. Eu fico pensando assim, eu falei, cara, eu escolhi minha faculdade com 17 anos, que bom que eu acertei. Porque eu sou muito feliz no que eu estudei, sou engenheiro. Mas tem muita gente que não se adapta e depois tem que trocar e tal. Você é a favor de quê? Você que agora é mãe também. 16 anos é muito cedo. Não, eu acho que é muito cedo. Hoje a gente tem vários testes vocacionais, inclusive a própria inteligência artificial, ela te ajuda você a escolher um curso. Não quer dizer que isso vai ser garantido, né? Mas você coloca ali inputs de como você é e o que você gosta de fazer, e ela vai te sugerir algumas profissões, inclusive profissões muito conectadas com o futuro, né? Profissões conectadas com o futuro significam de profissões que não existem, mas que vão existir em algum momento. Mas eu tenho muito orgulho da minha carreira, mas não significa que eu quero desejar isso para todo mundo. Eu tomava ônibus, metrô e trem, saía às 4h30 da manhã de casa para estar 6 horas na loja. Aí nessa época eu ainda estudava, então eu ia dormir 11h30 para dormir 4 horas. Eu não estou dizendo que não quero romantizar isso, né? Honestamente, eu entrava num trem onde os caras te apertavam para não falar outra coisa, né? Que hoje tem até vagões separados. Então, foram muitos perrengues ali, com muito sacrifício, que outra vez, né? Uma das missões que eu tenho hoje, inclusive com a população negra, é como é que essa população chega no lugar que ela tem que chegar, sem ter que passar tudo que as pessoas no passado passaram, né? Então, eu não sou fã do sacrifício. Agora, o sacrifício, ele te traz muitas lições, muitos aprendizados, né? Essa questão da superação, da disciplina, né? Então, eu não vou negar que... tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Você tem um monte de perguntas pra fazer, né? Eu tô aqui, senão vou deixar você falar, você não sabe falar. Não, agora veio aqui da cabeça. Você acha que, você falou, né, logo na sua primeira promoção, você começou já tendo que liderar pessoas, por mais que antes eram seus amigos. Você acha que todo esse treinamento do McDonald's te moldou também para esse cenário de liderança, para ser a líder que você é hoje? Eu não tenho dúvida. E eu vou também ser honesta que não foi algo planejado. Eu não, né, falei assim, eu vou fazer isso porque eu vou ser uma líder, porque eu vou chegar a ser CEO de uma... Não, foi muito orgânico, foi indo passo a passo. Eu sempre falo que a minha... Vamos dizer assim, o meu segredo do sucesso foi, eu me apaixonei pelo trabalho, me apaixonando eu fazia muito bem, porque eu também tenho uma filosofia que se você se propõe a fazer algo, faça bem porque é você que está fazendo, não importa se é fritar batata ou limpar o chão. Então, eu sempre tive isso muito claro. Eu nunca fui a mais inteligente, eu nunca fui a melhor formada, mas eu sempre fui a pessoa que teve mais atitude e mais disciplina, justamente isso, né? Então, mesmo fazendo essa carga horária, uma época eu tinha que estudar o material do McDonald's. Então, às vezes, na hora que eu estava comendo o hambúrguer, eu estava lá pegando o manual, enquanto o pessoal estava papeando. Então, são escolhas. Eu não estou criticando quem estava papeando, mas eu estou dizendo que eu fiz sacrifícios para chegar nesse lugar e eu acho que sim, me moldou. Me moldou por um lado bom e um lado ruim. O lado bom, mais uma vez, né? Eu vivi numa época de comando e controle. Vamos lá, as coisas têm que acontecer, o resultado tem que sair. Eu sou muito boa de executar e fazer com que as pessoas executem no mesmo nível de excelência que eu gostaria. Senão você não consegue ter uma loja boa, né? Porque você depende de outras pessoas. Uma coisa é você fazendo e quando você depende. O lado ruim é que essa questão da disciplina, dos processos, elas também estabelecem um enquadramento, às vezes, de muita rigidez. Então, se eu voltasse no tempo, eu seria mais leve. Primeiro comigo, e depois com as pessoas, né? E até hoje, nesses ambientes que a gente fala muito de felicidade, de ser quem você é, a minha liderança daquela época não serve para a liderança de hoje. Sim. O bom é que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, né? Não só a gente, mas a sociedade toda evoluiu nesse sentido, né? Então, não tem como ser rígido e aplicar as mesmas regras. Não tem receita, né? Tem. Mas você acha que no início, por mais que é bom agora não ser tão rígido, mas no início da carreira tem que ter mais rigidez? A gente fala de pensar numa liderança mais suave e tal, quando a gente está mais velho, mais maduro, mas se a gente der essa liberdade toda para alguém de 16 anos ou 18, 19, será que funciona? Eu acho que não tem tanto a ver com a idade, eu acho que tem muito a ver com aquele momento. Aquele momento era a fórmula que funcionava. Se eu não fosse rígida naquele momento, eu não teria chegado onde eu cheguei. Se eu a não sociedade era rígida. Exatamente. Se eu não me posicionasse... Por isso que eu falei, eu fui a primeira do grupo a ser promovida, depois eu fui a única gerente mulher. Naquele momento, se eu falhasse,
talvez eu tivesse fechado portas para muitas mulheres. Então, eu tinha a responsabilidade não só de fazer bem o meu papel por mim mesma, pela minha loja, pela minha equipe, mas para provar que uma mulher podia fazer a gestão de uma loja, que pode não parecer muito, mas eram 100 funcionários, 10 gerentes, eu tinha que cuidar do P&L da loja, tinha que cuidar das vendas. Não era pouca coisa para uma menina de 21 anos, né? Quando eu olho hoje, até olhando meu filho que tem 22, eu falo, nossa, gente, eu era muito nova, né? Então, eu acho que aquele momento precisava. Eu acho que hoje... eu não sei se precisa. Eu acho que a geração gosta mais de ouvir, de ser perguntado. Então, se você for num modelo muito rígido, mesmo sendo jovem como líder, não vai funcionar, né? Você vai ter que fazer a leitura do cenário que hoje a liderança precisa atuar, né? Eu acho incrível essa história, porque assim, na roda de amigos, empresários e tal, eu não gosto de falar isso, não, mas todo mundo fala assim, você é o esquerdista, você é o lulista e tal. E zero sou. Eu sou um cara do centrão aí. E aí, porque assim, eu defendo. Eu estudei em escola pública, eu fiz faculdade pública, meus pais tinham uma situação simples também, mas nunca me faltou nada. E aí eu pego minha galera que já nasceu numa situação melhor. E eu acho que a vida é uma corrida. Uns saem lá atrás, outros saem mais na frente. Total. Você saiu lá atrás pra caramba, ainda mais na época que você estava assim, mulher, negra. Então, assim... Escola pública também, sim, da periferia de São Paulo. E aí eu ouço muito o time falar assim, não, mas tem uns amigos meus assim que, quando na infância, nada contra, porque nosso filho tem um conforto muito grande. Mas a gente tenta trazer a realidade pra ele. Claro. Mas ele fala assim, não, cara, é meritocracia e tal, sei o quê. Eu falo, cara, meritocracia começa depois que você rompe uma barreira. Total. Então, assim, depois dessa barreira, a gente iguala ali para falar em meritocracia. Então, qual foi o seu sprint para sair de tão... Você já falou, estudava enquanto comia e tal, sei o quê, mas não é só isso. Tem muita gente que fala, acho que tem muita coisa mental. Você falou que não vislumbrou estar lá, porque muita gente fala, você tem que ter uma meta. Porque se você não tem uma meta, você não chega. Você falou que foi mais orgânico, eu achei bem legal isso. Porque todo mundo fala, você tem que saber onde você quer chegar, que aí você traça. Mas você não sabia muito bem onde você ia chegar, você foi vivendo uma coisa mais orgânica. Eu sabia do próximo passo. Qual foi aquele empurrão ali? Qual foi o foguetinho que você pegou? O que você acha que foi o diferencial para você romper essa barreira? Eu acho que eu falei um pouco quando eu comentei que eu nunca fui a mais inteligente nem mais bem formada, mas eu sempre fui com mais disciplina e atitude. A atitude muda muito o jogo. A atitude muda muito o jogo. Então, de estar numa situação, eu lembro como se fosse hoje, uma situação na loja, duas situações, mas uma que me marcou muito. Eu era funcionária, já tinha terminado meu plantão, eu estava sentada lá, e aí o gerente tinha começado o plantão da noite, o gerente veio todo desesperado. Aí tem algum funcionário homem, né? Aqui, porque eu preciso que busque batata e pão no Center Norte. Eu falei assim, não, o pessoal já foi embora, mas se você quiser, eu vou. Já tinha batido meu cartão. Você falou homem? Ele falou homem porque o saco de batata eram pesado? 30 quilos. 30 quilos o saco de batata, mais os 2 engradados de pães. Eu falei, mas se você quiser, eu vou. Aí ele falou exatamente isso. Puta, mas uma mulher, como é que você vai pegar a batata? Eu falei, não, alguém me ajuda por dentro do táxi, lá na loja, algum outro menino, e eu trago. Ele, tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo. Então, tá bom. Aí quando eu cheguei na loja, a primeira coisa, o gerente da loja, o Valdemar mandou uma mulher... Puta, o Valdemar é fogo. Eu falei, não, mas alguém me ajuda a pôr no táxi, é rapidinho. Então, né? Eu mesmo fico meio articulada, né? Olhando hoje, né? Aí ele veio, deu a batata, pôs no carrinho, um engradado de pão. Eu falei assim, não, são 2. Ele, não, mas eu calculei melhor aqui, fala pro Valdemar que só dá 1. Eu falei, mas a loja vai parar de vender. Dá um jeito, não dá 1,5? Gente, 16 anos, funcionário, eu não estava ganhando um centavo. Mas tinha aquela preocupação de vestir a camisa de dono, de falar assim, aí, olha, e passou. Fui embora, ganhei um sundae, porque, né? Aqui, você foi lá, ganhou um sundae aqui. Aí, por coincidência... É um sundae, gente. Mas pra gente, um sundae era festa, hein? E aí, depois, a coincidência. Esse cara, eles eram irmãos. E aí, esse cara ligou pro gerente e falou, quem é essa menina que você mandou aqui? Não, a funcionária que tava aqui. Cara, ela quase me bateu porque eu não quis dar o pão pra ela. Falou que a loja ia parar de vender. Tipo assim, ele ficou impressionado com o nível de comprometimento. O nível de comprometimento de uma pessoa que era funcionária, tinha 16 anos, não estava ganhando nada. Então, essa questão de você... Poxa, outra vez, se eu me proponho a fazer algo, eu vou fazer o meu melhor, porque eu quero ter orgulho daquilo que eu faço, né? Então, eu acho que isso sempre foi uma mentalidade, não me pergunte de onde que veio, talvez um pouco do meu pai também é bem obstinado assim, mas que sempre fez diferença. E se posicionar. Então, mesmo quando eu era a única mulher na sala, e teve reuniões que eu era a única mulher na sala, de levantar a mão, e o pessoal nada, né? Levantar a mão, pessoal, eu tenho um ponto.
de insistir. E aí o pessoal, opa, tem um ponto. Aí quando você traz o ponto é relevante, que é outra coisa. Se você vai se posicionar, não é só levantar a mão para dizer eu falei. Não, traga um ponto relevante para o negócio. Só pra dizer que tá participando. Isso. Aí eu lembro que eu trouxe um ponto relevante para o negócio e o pessoal, caramba, é verdade. Então, antes o que era a dificuldade de eu, até, né, das pessoas me verem, as outras reuniões, Iris, que ponto você tem sobre isso? Então, muda. Mas aí tem a ver com você estar preparado, tem a ver com você, né, tá engajado com aquilo. Então, acho que não existe um elemento que você fala, puta, foi a virada. Sim. Eu tive no Pivotando, né, do Kepler, e ele fala, o que pivotou a sua vida, né? Então, porque eu sei que tem gente que tem uma coisa que fez e mudou. Eu acho que na minha, não. Foram uma série de competências que me ajudaram. Não, mas a sua atitude, sua coragem de uma posição que naquele momento socialmente era inferior, né? Você saiu na corrida lá atrás, você fala mulher, negra e tal, não teria voz, você tinha que falar mais alto para ser ouvida. Então acho que a atitude e comprometimento, porque a gente fala isso muito lá na empresa. Eu sempre uso o exemplo que meu pai me dizia que a galinha e a vaca foi abrir uma empresa. A galinha teve a ideia de abrir a empresa com a vaca. Ela falou assim, vamos ficar rico, vou abrir uma empresa. Aí a vaca, tá bom, o que a gente vai abrir? Aí ela, vamos vender bife a cavalo. Tipo assim, a galinha entra com ovo, a vaca entra com a carne. É a diferença de se comprometer e... Isso que ele, o compromisso da galinha era chegar ali e botar ovo, que é o cara que vai ali, trabalha e tal, e vai embora. O outro vai dar o corpo. A vaca entrar com a vida, né? Então, quando você falou comprometimento, na hora me veio essa história que meu pai sempre me contou. E a atitude, eu falo isso muito, a gente às vezes está em evento, claro que você tem que falar coisa pertinente, mas se você está num evento, eu sou engenheiro, enfim, de engenharia, e está tendo uma palestra do cara mais brabo da engenharia. Quando alguém fala assim, alguém tem uma pergunta? Eu faço questão de perguntar, se for pertinente. Que legal. Porque se você levanta e pergunta, você atrai atenção para você. Possivelmente, pós-evento, as pessoas te procuram. Porque agora ela falou assim, pô, esse cara perguntou um negócio legal que tem a ver com o que eu trabalho, eu vou ali bater um papo com ele, porque tem a ver. E isso tem muito... A gente fala muito isso, né? Você sabe que eu sou conselheira, faço outras coisas, mas eu acabei virando palestrante, porque você vai contando a história, as pessoas, pô, vem fazer uma palestra sobre a sua história. Mas você fala muito bem. Uma das pessoas que melhor fala que a gente, assim, entrevistou, né? Não, obrigada. Ela comentou comigo também, mas não é meu propósito, né? E aí eu acabei criando uma palestra, que contar a minha história, que chama Do Balcão à Alta Direção, os 10 Cs do Sucesso. E os 10 Cs passam por Cs mesmo, que realmente são competências atemporais. Por que eu gosto de falar atemporal? Porque às vezes a pessoa fala, mas isso aqui foi há 30 anos. Não, ela é atemporal, ela vale hoje. E aí tem comprometimento, coragem, comunicação, conhecimento. Então essas palavras, você falou, né, comprometimento e coragem. Então são coisas que realmente me ajudaram a chegar no lugar. Sempre foi um sucesso? Não. Eu perdi posições, eu tive momentos ruins, né? Mas obviamente que nessa palestra o que eu quero é trazer coisas boas e essa reflexão. E aí na minha palestra eu sempre falo, pessoal, no final tem quiz, porque gente de treinamento tem mania de fazer quiz. Aí eu levo sempre uma coisinha e aí no final realmente tem e eu chamo algumas pessoas. E aí começa, né? Pessoal, quem quer participar? Ninguém, todo mundo quietinho. Falei, gente, lembra que a gente falou de coragem? Vamos lá, comunicação, vamos... Aí sempre tem, né, uns doidos que... E eu chamo lá na frente a pessoa... E eu sempre ajudo. Ninguém nunca passa vergonha, porque é múltipla escolha e eu ajudo, né? Sim. A pessoa não passar vergonha. Mas é sobre isso. Essa questão de você não só ter a coragem, marca muito aquela pessoa que vai ali. Porque daí eu aproveito e brinco, né? Se apresenta, aproveita e se promove, né? Fala de você, né? Você percebe quantas pessoas têm dificuldade de ir, ou coragem de ir, e principalmente as mulheres. E eu sempre falo, agora uma mulher, vamos lá, mulherada. Então, também tem um pouco dessa questão do incentivo, mas é um desafio. Dizem que falar em público é o segundo maior medo do ser humano, depois de andar de avião. Não sei se mudou isso, mas era uma estatística. Eu diria que era da morte, eu acho, né? Dizem que o primeiro é da morte, o segundo é falar em público. Pode ser que tenha mudado. A Carol deu palestra semanas atrás e foi uma das primeiras dela, assim, com bastante gente. E a gente tava conversando exatamente isso, né? Eu botei no chat GPT rapidinho. Eu achava que era o maior medo, que era de falar em público. Eu não lembro. É o segundo? Eu acho que não sei se é o segundo ou o primeiro, mas é um dos dois primeiros. Aí eu botei lá e apareceu. Eu falei pra ela, você tá com medo, é normal. Porque todo mundo claro, a sente. adrenalina muito legal. Foi a minha primeira experiência. E como é que foi? Foi bom para desbloquear, destravar, né? Que depois começa a falar, acaba que flui. Claro, os primeiros 10 minutos são os mais difíceis, né? Pois é, acho que é mais adrenalina adiante, mas depois foi tranquilo. É importante, é um passo, uma conquista que a gente vai dando. Claro. E para ela, assim, eu fiquei muito orgulhoso. E repito aqui, gravando para ficar registrado, porque
ela é uma puta profissional, a empresa dela vai muito bem, e assim, foi uma virada de chave o que ela fez, porque pra ela é muito difícil, sabe? Então, eu fui lá assistir, eu fiquei muito orgulhoso, porque Olha eu o me orgulho reconhecimento do quando... maridão ao vivo, muito bom. Mas é sobre isso, eu acho que vai um recado para todo mundo que está assistindo a gente, que é justamente, né, você tem que ter essa coragem, você tem que ter essa experiência, você não consegue fazer as pessoas entenderem o que você pensa se você não expõe os seus pensamentos. E normalmente o medo que a gente tem é o quê? É de errar ou do julgamento das pessoas. Só você sabe o que você tem para falar, né? As outras pessoas não sabem. Se você errar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, a não ser que seja um absurdo que você vai falar. Eu sou de treinamento, obviamente, eu sempre falo, treine no espelho, treine sozinho, grave você mesmo. Então, tem que se preparar, mas tem que fazer. Eu sempre falo, né? E eu precisava executar o que eu falo. Eu falo, se tá com medo, vai com medo. Vai com medo. Foi o que aconteceu. Exatamente. Não, você foi legal. com medo. Como é que foi sua infância, assim, pra você ter essa coragem? Você era muito tímida, você apanhou muito da vida quando nova, você sofreu muito. Eu gosto de saber da infância, assim, não, eu acho que a legal, infância define muito a nossa interessante, história, sabe? Você sabe que eu nunca fiz muita terapia, e eu fiz uma época um programa de mentoria que a pessoa relacionou muito a minha infância com as coisas, né? Eu fui uma criança que morava na periferia, mas eu sempre morei em casa própria. Meu pai tinha a casa dele, então também nunca passei fome. Tinha assim, não pode tomar refrigerante todo dia, não pode, é que suco e olhe lá. Então, bem regrado, né? Meu pai bem pão duro. Mas eu estudava em escola pública, e por incrível que pareça, a escola pública, a gente acha que tem mais pessoas negras, ainda mais. Eu me criei muito na Zona Norte de São Paulo, mas eu também morei em Osasco, no Jardim Piratininga. E lá tinha pessoas brancas, a maioria. E, obviamente, que ali eu já descobri que eu era uma menina negra. Porque você não nasce olhando e falando, pô, eu sou uma pessoa negra. Porque tinha esses, você é negrinha, seu cabelo de bombril. E isso é engraçado. Eu sou negrinha e tenho um cabelo realmente crespo. Mas quando você vê que aquilo é pejorativo, você fala, opa, tem alguma coisa aí. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, uma vez, tá me chamando de negrinha. Aí minha mãe falou uma coisa fake, tudo bem, todo mundo aqui é adulto. Ela falou assim, fala que negrinha tá debaixo da saia da mãe dela. Então, eu desenvolvi meio que uma agressividade. A agressividade, ela pode ser pro bem e pro mal. O ser humano tem agressividade e tem um lado bom de você ter essa agressividade, principalmente quando você está numa situação de perigo. Sim. Então, essa questão do me posicionar, de falar, de não ouvir, me xingou, me bateu, eu vou para casa, pelo contrário. E é interessante que homem e mulher, quando você é criança, tem praticamente a mesma força. O que muda a força do homem e da mulher são os hormônios depois da adolescência. E eu lembro que eu era briguenta, então se mexia comigo, eu ia para cima. E realmente, normalmente, acabava me dando bem, né? Obviamente, naquela época, depois não mais. Então, uma coisa ruim, né, que é essa questão do preconceito, e você se defender daquele preconceito, mas se defender não se escondendo, né, não se intimidando. Se posicionando. Se posicionando, eu acho que acabou, sim, moldando um pouco depois a minha carreira, a minha liderança, que, como eu já falei, se eu voltasse no tempo, deveria ser mais leve, mas para aquele momento precisava ser dessa forma. Que legal. E se você encontrasse a Iris lá, 16 anos, começando no McDonald's, o que você diria para ela, assim, para dar coragem e enfrentar os desafios que ainda estavam por vir? Primeiro, eu ia parabenizá-la, parabéns por tudo que você conquistou, ou por você ter começado dessa maneira, né? Se apaixonando, se dedicando, se comprometendo. Mas é aquilo que eu falei anteriormente, eu acho que eu peguei pesado demais comigo primeiro. E aí existem, às vezes, consequências até físicas ou emocionais de tudo isso que você vive o tempo todo pressionado, tem que dar certo, tem que ser perfeito, tem que, né? Enfim. E as pessoas. Eu acho que teve pessoas que realmente saíram magoadas comigo de uma situação que, você errou, vem cá, errou por quê? O que aconteceu aqui? Então, eu sempre fui muito séria, não de xingar, não de falar palavrão, não de falar, gritar, mas sempre assim, vem cá, o que tá errado aqui? Tipo, põe para pensar que nem a criança, que o pessoal brinca, né? Fez uma coisa errada, vai ali né? E pensa um pouquinho, né? Que é uma maneira, inclusive, de você educar as pessoas. Mas nem todo mundo tem, vamos dizer, a força para ser tratado da mesma maneira. Essa leitura das pessoas, de com muito quem bom. Você pode, vai lá no cantinho pensar, e eu acho que eu usava muito o mesmo método com todo mundo. Então, hoje também a gente percebe que a personalização ela é importante. De fazer uma leitura que se é com um rapaz, ele é forte, ok, mas se é com uma menina. Então, eu vi gente chorando em algumas vezes. Eu falei, nossa, mas tá chorando por quê, gente? Para mim era tão simples, né? Tá chorando por quê? Né? Então, eu acho que eu peguei pesado hoje comigo. Está muito personalizado as coisas. A gente estava até numa consulta médica, né? Que a medicina é personalizada Total. hoje.
Não existe mais um remédio que vai ser bom para todo mundo. Exatamente. Aí você tem que ter aqueles exames específicos, você pegar a característica e tal. Porque somos únicos, né? Nós somos exato. únicos, temos histórias únicas. Porque e a antigamente gente as coisas quer... eram em blocos mesmo, mas agora Não, e até é treinamento, personalizado. cá entre nós, eu fui responsável, né? Até tá escrito lá que eu treinei, não, eu não treinei 100 mil pessoas, nem conseguiria, mas eu era responsável pela estratégia de treinamento de 100 mil pessoas. E o McDonald's, como você falou, tem muito processo. E aí, é aquele processo para todo mundo. Hoje já não. Hoje a própria inteligência artificial, se você coloca algumas características, vai te dar uma trilha ou vai dar uma trilha diferente. Vai dizer que essa pessoa é mais para o serviço e essa é mais para a produção. Então, que bom que está sendo assim, que tem essas mudanças, né? Eu sou super a favor. Inclusive, o pessoal fala que a geração Z é a geração do mimimi. Eu acho que é uma geração diferente e vai se dar bem quem souber tirar o melhor dessa geração. Mas é mais difícil, é mais desafiador. Porque eles questionam, eles não querem trabalhar 31 anos numa empresa e tá tudo certo, eles querem ter diferentes experiências, né? Eles querem ter qualidade de vida, então se você falar teu horário agora vai estender, não, peraí, eu tenho minha ginástica, ou eu tenho tal coisa, e você tem que tentar respeitar. Agora, é mais difícil, eu estava fazendo, a semana passada em Brasília, também uma palestra para o comércio, para o varejo, para a área de alimentação e bebidas, hoje falta mão de obra. Porque alimentos e bebidas você tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, à noite. As pessoas não querem fazer esse sacrifício. Tá bom, mas se falta mão de obra, o que você vai fazer? Você vai ter que flexibilizar. Aí veio um dono de restaurante do Amazonas falar sobre escala intermitente. Eu não sei direito como é que funciona, mas é justamente essa escala que permite a lei e permite que você flexibilize os horários dos funcionários, né? E além dessa toda, a gente vai voltando nesse assunto sobre geração Z. Eu vou falar logo que eu admiro neles pra caramba. Eu acho que a coragem deles, assim, claro que tem uma coragem no sentido assim, a pessoa tem ali um back-office, tem ali um background ali que segura a onda em alguns casos. Mas essa galera, mas a galera às vezes até sem muito esse apoio por trás, eles pegam e vão embora mesmo. Tipo assim, isso na minha geração não tinha isso não, meu irmão. Porque a gente foi criado assim, engole o choro e vai lá e dá a volta por cima, sabe? Eu não sei fazer, não faço, porque eu fui criado pelo contrário. Se eu tomei uma, eu vou provar pra você que eu sou bom e é aí que você vai mexer comigo. Que não é saudável. A gente paga consequências. Vou fazer 38 anos. Eu também tenho minhas cicatrizes físicas e psicológicas por tudo que a gente vou dar a volta por cima e tal. O primeiro foi meu pai. A educação do meu pai era, você não vai conseguir. Mas isso até hoje me motiva, cara. Sério? Caramba. Até hoje. Porque a educação dele era essa. Você não vai passar. Você não vai passar. Uau. Tenho certeza que você não vai passar. Diz ele hoje que era de propósito. Eu duvido. Era pra te desafiar. Eu vou provar pra ele que eu vou. Ele ouve os podcasts. Deixa de ser uma metodologia. Se a gente vai almoçar domingo, eu vou perguntar de novo. Ele ouve os podcasts. Mas eu não tenho essa coragem de chegar assim, não é pra mim, vou embora e tal. E eu acho legal. Assim, eu queria ter um pouco dessa coragem para alguns. Eu tô criando isso no social. Isso. Agora eu tô assim, sabe? Se eu tô num evento social que eu não tô afim, eu pego e vou embora. Lógico. Tô aprendendo a fazer isso. Mas antes eu ficava. Porque em consideração a pessoa. Ou sei lá, só para não passar vergonha. Só para não passar vergonha. De agradar. Exatamente. Que é a aprovação o tempo todo. Que é a aprovação, pessoas, exato. E sabe o que é louco, né? É que essa geração foi educada pela geração que é diferente dela. E o que as pessoas dizem é que justamente porque essa geração viu os pais trabalhando como loucos e não tendo vida social e sabe, só pensando na questão de gerar dinheiro, que ela fala assim, eu não quero isso para mim. E é engraçado que é como se fosse um exemplo contrário. Exatamente. A gente pega repulso às vezes de coisa que a gente vê muito, né? Por isso que a educação não é espetar o tempo todo, né? Assim, a gente tem um filho e às vezes eu fico, bora, moleque, 5 anos, moleque, disciplina e tal. Eu falo, pô, que doido, o que é esse doido aí que tá falando? Né? Mas, outra coisa, essa parte de briga, eu concordo. Acho que assim, a vida molda e toda essa sua garra vem de situações que você tinha que se defender. Isso faz muita diferença. Mas tem um outro aspecto que muita gente tem, eu queria saber se você tem também. Você tinha, por todo o respeito, sua casa própria, seus pais, eles deram o melhor pra você que eles poderiam dar. Mas você tinha aquela, assim, cara, isso aqui não é pra mim, eu preciso sair desse bairro, dessa casa, eu quero coisa melhor. Você tinha essa ambição?
Eu tinha muito pouco, outra vez, admiro quem tem muito. E eu acho que hoje você tem uma visão muito ampliada do que o mundo pode te oferecer através das redes sociais. Naquela época, você vivia naquele universo, né? Aquele universo era, tá bom, então a casa da vizinha é melhor que a minha, eu gostaria de ter a casa da vizinha. A vizinha tem uma bicicleta, eu lembro de eu não ter a bicicleta, eu falava, pai, eu quero uma bicicleta, até, não lembro, vocês não vão lembrar, mas tinha uma propaganda, pai, não se esqueça da minha Calói, perto do Natal você punha umas cartinhas. Até que depois eu tive a bicicleta, mas não foi de cara. Então, eu acho que não era aquela coisa assim, não, eu tenho que... Não foi. Eu vou mentir se for assim, mas... Obviamente, você tinha uma ambição. O meu próprio pai tinha. Meu pai, ele foi ferroviário há muitos anos, veio da Bahia, nordestino, para melhorar a vida. E em algum momento ele falou assim, eu quero ter o meu próprio comércio, mesmo que seja uma coisa pequena. Ele queria ser independente. E ele conseguiu fazer isso, né? Ter o próprio comércio dele. Então... eu acho que essa história de superação também vem um pouco da história da minha família, mas não era algo assim, nossa, quero, não. Super empreendedor, né? E sair da inércia em situações lá antigamente, ter o próprio comércio é muito difícil. Muito difícil. Vindo de outro estado e tal. Exatamente. O avô da Carol também tinha quitanda, né? Quitanda. Meu pai tinha que chamava mercadinho, né? Aquele mercadinho, quando começou ali as gôndolas, mini mercadinho. Que legal, que legal. E você... que você hoje, né? Sua idade? 58. 58, então. Nossa, 58, assim... Puta, já quase uma sexagenária, quase uma idosa. Idosa no sentido assim, a gente vai poder pegar a fila do avião lá na frente. Eu brinco com meus irmãos. Parabéns. Você é muito bonita, uma presença incrível, parabéns. E assim, hoje, no conselho e tudo mais, a situação de hoje para as mulheres negras e tal, ela tá melhor, tá a mesma coisa, tá pior? E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar que as corridas, as pessoas saiam um pouco mais perto uma da outra? Eu acho que ela está melhor, longe de ser o que deveria ser. Quando a gente pensa que a população brasileira, 56% são negros, entre pretos e pardos, e que de mulher são 28%. Imagina, eu fui 0,4% de mulher negra numa posição de liderança. Então, está muito melhor, porque a conversa existe. Então, existe toda essa questão da diversidade. As empresas entendem que elas precisam ser diversas, porque diversidade traz inovação. Existem resultados que comprovam que realmente quem tem mais inovação vai ter mais resultados. Mas, outra vez, está longe de estar onde deveria estar. Então, se você olha, por exemplo, para conselho é uma das áreas de poderes das principais 4 que existem, né? Então, poder na política, poder nos conselhos, no mundo corporativo e no empreendedorismo. As mulheres, não estou falando nem de negro, estou falando de mulheres. Mulheres representam 16% dos conselhos. Agora tem uma nova lei que as empresas estatais precisam ter pelo menos 30% de mulheres. Mas precisa ser lei para que isso aconteça. É triste, mas é melhor que seja assim do que não. Então, a minha resposta para você é que está melhor, as pessoas falam sobre isso, existem políticas públicas, as mulheres também querem isso, mas está longe de estar onde deveria estar, né? As mulheres negras ganham menos do que a mulher branca ganha menos do que um homem branco fazendo a mesma coisa, por exemplo, né? Mas o que você acha que são as ações que devem ser feitas e já estão sendo feitas, ou que você idealiza que aconteça para que as coisas... Mais uma vez, não é uma única solução, né? Então, o poder público tem que ter ações, então ter cotas, por exemplo, acaba sendo, e não é ter cotas por ter cotas, porque existem muitas pessoas que têm, sim, a competência necessária, mas ela não tem a oportunidade. Então, o pessoal fala assim, então agora, porque é cota, vamos colocar qualquer pessoa para dentro do conselho. Não, não é isso que a gente está falando. Obviamente que tem uma parte que é das empresas, né? Então, estou falando do governo, mas estou falando também das empresas. Das empresas terem ações afirmativas, e não é só para contratar, mas também para incluir, porque você pode contratar, então, diversidade, eu vou trazer. Só que quando aquela pessoa chega, ela não se sente acolhida naquele lugar, porque todo mundo ali é branco, as promoções continuam sendo feitas pelas pessoas brancas, para dar um exemplo. E depois tem a própria pessoa. Eu diria que grande parte, e as pessoas não gostam muito, às vezes, principalmente os meus amigos negros, às vezes, de que, assim, gente, também depende, sim, de você estudar, de você ir atrás, e todo mundo, às vezes, fala, não, mas o governo tem que fazer, as empresas têm que fazer. Não, eu acho que é esse trinômio, a própria pessoa se preparar, se posicionar, pedir ajuda. Infelizmente ou felizmente, quase todos os meus chefes foram homens brancos. A gente precisa ter os homens brancos como aliados, tanto as mulheres como as pessoas negras. Então, não dá para ser uma coisa contra a outra, é junto. A gente precisa ainda dessas pessoas. Então, pedir ajuda, ter essa humildade. Nem sempre a pessoa está mais querendo acusar o outro de que o outro não fez, do que pedir ajuda, de falar, olha, você pode ser meu mentor? Eu posso ter tua ajuda aqui? O que eu preciso fazer para melhorar? É muito difícil a gente pedir ajuda, principalmente quando
você precisa perguntar o que eu preciso fazer para melhorar. E a pessoa vai te falar, você precisa fazer isso, isso, isso. Tem coisa que você vai aceitar, tem coisa que não, mas não dá para você achar que você é perfeito, né? Então, eu diria que esse pilar de poder público, as empresas e a própria pessoa. Uma aula, né? Com certeza. Eu fico só ouvindo. E você ficou 31 anos no McDonald's, foi isso? Fiquei 31 anos no McDonald's. Aí é muito interessante que as pessoas falam, quem que fica em 31 anos na mesma empresa? Eu falo, não era a mesma empresa, não era o mesmo trabalho, não era a mesma posição e não eram os mesmos desafios. E eu ficaria no McDonald's até me aposentar de verdade. Ganhava bem, era reconhecida por todo mundo, sempre estava criando coisas novas, que eu acho que esse movimento te ajuda. E eu já tinha sido chamada para trabalhar em outras empresas. Eu só saí do McDonald's porque eu fui chamada pela Apple, porque para mim foi uma mensagem divina assim, falou assim, Iris, é sua última oportunidade de fazer uma coisa diferente e de se provar num lugar diferente. E olha que diferente, de comida para tecnologia, Sim. pegando uma pessoa que tem 31 anos na mesma empresa, uma mulher de 48 anos. Então, eu falei, eles estão sendo mais corajosos do que eu. Eles estão sendo. Então, não é possível que eu vá falar que não. E aí eu lembro que eu conversei muito com meu marido, falei, olha, pode dar ruim, mas eu só vou saber se eu for. E eu também, e aí é quando eu falo na minha palestra sobre coragem, né? Que a única maneira de você se transformar é você tendo coragem para fazer movimentos muito diferentes. Eu podia quebrar a minha cara, mas eu fui e foi a melhor coisa que eu fiz. Foram 5 anos, assim, que eu pude contribuir, mas que eu aprendi demais, de uma cultura totalmente diferente. Aprendi muito. Ganhei dinheiro, porque as ações da Apple, é muito louco isso. Eu fui ganhando menos na Apple. E aí eu lembro que quando eles trouxeram a offer, né? Que é... Eu lembro que tinha carro no McDonald's, tinha secretária no McDonald's, eu ganhava bem no McDonald's. Aí eles trouxeram uma offer que eu ia ganhar menos, não ia ter secretária, não tinha carro. Eu falei, gente, mas vem cá, né? A empresa mais valiosa do planeta. Naquela época era a mais valiosa do planeta. Hoje, agora, perde para a NVIDIA. Foi 10 anos atrás, então, fazendo a conta aqui, né? Você foi para lá com... Isso. Sim. Ela tava... Mas ela foi a primeira a chegar em 3 tri, né? Ela continua ali, né? Tá sempre ali. Sim. Que é até interessante, porque o pessoal achava que depois do Jobs a empresa ia afundar e não foi isso que aconteceu. Não. Mas tudo para dizer que eu falei, gente, mas eles falaram assim, Iris, aqui o grande reconhecimento financeiro são as ações. Eu falei, pois é, mas essa empresa quase quebrou, né? Porque quase quebrou no passado, né? Sim. Mas eu também entendi que não era mais só sobre dinheiro. Eu já tinha construído um patrimônio muito bom. Eu falei, não é mais só sobre dinheiro, é sobre a experiência, é sobre me testar em outro lugar. Eu falei, eu vou. Mas olha que incrível, Deus é tão bom que no fim, realmente, as ações cresceram, triplicaram, eles fizeram o split das ações e realmente é o grande ganho da companhia. E eles têm assim, eles te dão ações em função de performance e você pode comprar até 10% do seu salário de ações pagando 85% do valor no preço mais baixo. Gente, tem. Então, eu sempre comprava o máximo, né? 10% do meu salário. E então, não tenho o que reclamar, porque além de aprender, me provar, eu acho que eu fiz dinheiro, assim, de uma maneira muito boa. Essas políticas de retenção são muito inteligentes, né? Muito. Sim. E você falou que foi uma cultura muito diferente que você encontrou lá. O que foi, assim, de tão diferente que você encontrou do McDonald's para lá? E que isso mudou, assim, a sua forma de liderar, como você pensava? E que logo depois você passou você mudou para passar a ser conselheira das empresas, né? Foi algo que você viu lá, que te despertou isso? Como é que foi? A primeira cultura, muito a cultura de inovação, né? Aquela que vocês mencionaram no começo. O McDonald's tem uma cultura de inovação muito limitada, e porque justamente ela é uma empresa padronizada. Se você comer um Big Mac aqui ou comer na China, você vai comer o mesmo Big Mac no sentido de sabor. E é proposital. Inclusive, o Big Mac ele é um indexador, né? Ele é... Você mede, né? Eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso, né? Exatamente. Porque exatamente ele é igual. Então... Tem inovação? Tem, mas não na mesma proporção. Por exemplo, quem criou um Big Mac foi um franqueado. E a Apple, você respira isso. Eles te incentivam a você inovar, né? Agora, teve uma questão particular que eu percebi muito com relação a mim. Eu sempre fui no McDonald's a pessoa mais nova nas posições. Então, a primeira gerente muito nova, depois diretora muito nova. E lá eu era a tia da galera. A empresa é mais nova, a tecnologia tem muito pessoal jovem, né? E aí eu lembro que no escritório eu era praticamente a pessoa mais velha, né? Então, também tinha uma questão aí cultural e
Até na maneira de se vestir, eu sempre fui muito formal, porque desde o uniforme era, né, camisa social, gravatinha. Depois que eu passei a não usar mais uniforme no McDonald's, que eu estava ali no escritório na universidade, sempre salto, vestido. E cheguei na Apple, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei com um vestido de salto e o número 1 da América Latina falou, nossa, como você tá elegante. E ele tava de camiseta branca e calça jeans. Aí eu olhei e falei assim, não, eu gosto, mas eu posso também pôr um jeans e uma camiseta. Ele, não, aqui cada um veste do jeito que quiser, mas você tem que se tocar, né? Você não vai ser a única que está de vestido e saltos quando todo mundo está. E aí eu passei realmente a pôr, né, uma camiseta, pôr um jeans e salto. Sem salto, não dá. Mas na Apple, você falou, é uma cultura de não inovação, por mais que você falou que o franqueado criou o Big Mac, né? Isso é bem legal, não sabia dessa história. O Jim Delegate, ele criou o Big Mac tem mais de 60 anos. Ele que teve a ideia, e é o sanduíche mais vendido do mundo, né? Então é interessante, legal. Foi uma ideia dele. Então o McDonald's acolhe, mas não é uma coisa que é super, hiper estimulado, né? E aí você foi para uma empresa que o processo tem muito, respira né? Mas inovação. É inovação, né? Eles rasgam as coisas e começam do zero muito fácil, né? E falam muito não. O pessoal falava que o Jobs, Fala muito diz que o Jobs, ele não era o grande criador, ele era o grande incentivador das ideias. Então, o pessoal, olha, vamos fazer um produto assim. Aí o pessoal vinha, ele, ainda não. Eu quero que seja intuitivo, eu quero que o pessoal use uma mão só. Então, volta com o produto. Então, o tempo todo ele fazia esse exercício com as pessoas, né? E ele era muito inspirado no pai dele, na obsessão que ele tinha pela qualidade, né? Diz que o pai dele era marceneiro e era um dos poucos marceneiros que revestia a gaveta por dentro. E por trás. Quem reveste a gaveta por dentro? Até por uma questão de custo. Só que daí ele desenvolvia produtos extremamente caros, por isso que a empresa quebrou a primeira vez, né? Mas ele era muito obstinado pela inovação, pela simplicidade, e por mais que a gente fale assim, não, mas a gente precisa ouvir o cliente. O McDonald's tem essa filosofia. Na cabeça dele, não, o cliente nem sabe o que ele quer. E realmente, se ele ouvisse o cliente, não teria criado o iPhone. Porque o iPhone, ele falou assim, como é que a gente pode ter o máximo de coisas aqui, num único aparelho, né? Se você vê a quantidade de aparelhos que desapareceram porque está tudo no iPhone. E aí, é engraçado que hoje você fala, cara, como é que eu vivo sem um iPhone? A pessoa não idealizou aquilo. Quem idealizou foi a Apple. Só que hoje a pessoa fala, não consigo viver sem isso, né? Cara, que maneiro. Duas coisas agora, eu tomei 2 socos na cara aqui. Um foi, pra mim, o McDonald's dizia muito não, porque ele é mais processual e engessado. Pra mim, na Apple, era mais sim. Tipo assim, pô, quero fazer esse copo de cabeça pra baixo. Alguém falava, sim, tenta lá. Pra mim, era mais... Mas é engraçado que assim, não sei se eu me Apple, expliquei bem. Não. Ele falava assim, vem com ideia. Não. Tá. Vem com ideia. Não. Vem com ideia. Não é Era isso ainda. trazer ideia, mas sim, ele não é isso aqui, não é isso aqui ainda. Então, ele fala que para um sim, você tinha 100 nãos. Porque era a obsessão de ter o melhor produto na cabeça dele. O McDonald's fala não para criação. Né? Vem trazer aqui coisa... Peraí, gente. Não adianta querer realmente, na linha de produção, colocar, sei lá, um pêssego no sanduíche. Não vai colocar um pêssego no sanduíche. Teve, inclusive, até franqueados que tentaram implementar outras coisas, como pastel, pizza, que acabou não rolando. Então, acho que o McDonald's é não para você fugir daquele processo, né? Não pode fugir. Bem. Uhum. E aí você... É engraçado, porque o Steve Jobs, ele não ouvia as pessoas, porque também as pessoas não sabiam... Não tem como ela saber o que ela queria na Apple, né? A Apple é revolucionária, tipo... Queria criar uma coisa que não existia, pessoas, né? Porque normalmente o ser humano... É que o ser humano tende a replicar aquilo que ele conhece, né? No geral. Aí você tem os gênios, né? Ele era um gênio. Os gênios que falam, caramba, a gente tem que sair fora da caixa e cria uma coisa muito diferente. E quando ele morreu, as pessoas falaram, a Apple acabou, porque ele era realmente aquele cara que fazia. Mas ele também... Você lá dentro? Porque eu não sei qual ano que ele morreu antes. Não, morreu antes. Quando eu cheguei, eu só vi isso. Que ele morreu muito mais. Eu só ouvi histórias, inclusive histórias assim. Entrou no elevador... Gente, tinha uma história icônica que falou assim, ele entrou no elevador e entrou uma pessoa. O que você faz aqui? Aí a pessoa, eu sou... Ela foi falando, eu sou isso, faço isso, mas muito focado na tarefa. Tá demitido. Dizem, né? E aí, depois disso, todo mundo, quando ele estava no elevador, a pessoa ia entrar, a pessoa, tipo, né, subiu. Não, vamos sair. Porque... Mas tinha algumas coisas meio malucas. O pessoal fala que os grandes gênios também são meio malucos, devia ser difícil lidar com isso. Mesmo o Ray Kroc, não sei quantos de vocês... o Ray Kroc é o fundador do McDonald's. Fundador, não. Ele é quem fez o McDonald's ser o que o McDonald's se tornou. Filme, né? Então, o The Founder. Gente, eu era apaixonado pelo Ray Kroc. O cara que pegava o papelzinho do chão, o senhorzinho. Quando eu vi a história, ele foi meio... Não vou falar que sacana, mas ele foi duro com os irmãos. Ele foi duro com franqueados. Mas ele tinha as obsessões dele e... Acho que os grandes gênios têm esse lado genial e esse lado meio
meio Talvez se ele não obscuro, fosse né? assim, o McDonald's seria o que é hoje. Mas você tocou num Exatamente. ponto que a gente pode voltar um pouco lá atrás. É. Será que se ele não fosse duro, igual também você foi? Não querendo me comparar a ele de longe, de Mas ser você quem falou é, que mas você falou, eu fui duro e tal. é. Mas será que tem outro caminho a não ser duro? Claro, com valores, né? Claro, Virtudes total. e tal. Isso aí eu não Total. tô entrando É. nesse mérito. Tem até uma expressão em Claro, inglês que é no ser pain, duro. no gain, né? É. Sem dor você não vai ter ganhos. Então, eu acho que tem uma dose de sacrifício para você se diferenciar, para você chegar num outro lugar que não a maioria vai chegar, né? Sim, sim. Por isso que não se culpe. Obrigado, vou sair mais contrário. leve aqui. Você falou que não gosta de terapia, vou fazer uma terapia aqui, ó. Total, obrigado. Bom, a gente a gente falou antes de começar a gravar, né? Eu falei, quando a gente olhar, vai ter 1 hora de episódio. Verdade. E eu queria reservar um espaço legal. A gente vai entrar no Estante do Papo, que é o nosso quadro, né? Que a gente troca livros, a gente recebe de um convidado, passa para outro, para criar essa corrente do Muito livro. legal. Eu amo Muito leitura, legal. Muito legal. acho que Claro que eu ouço muito podcast, tenho um podcast, Uhum, uso todo tipo de tecnologia, mas me forço a ler também para poder não perder o hábito, né? claro. Ou até para que meu filho Mas me não veja mas não lendo se também. force. Eu também gosto, mas eu fiz pedagogia. Pedagogia diz que existe 7 inteligências, né? Então tem gente que é mais sinestésico, que é aquela pessoa que precisa tocar. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais. Então, às vezes é uma característica mesmo, né? Perfeito, perfeito. Boa Então dica. tem um pessoal que eu gosto de ler, mas eu não sou aquela que devoro livros. Você devora livros? É. Eu já devorei mais, né? Quando a gente Aham. vira mãe, Ah, começa a ter que equilibrar mais pratos. é. Tô voltando. que bom, que bom. Eu adoro ler, eu absorvo muito lendo, mas Tem foi gente que bom vai, esse né? ponto. É. Eu vou observar se eu rendo, qual o tipo de... Inteligência mais forte que Isso. você Vou tem. até tentar ver algum teste para fazer. Legal. Porque eu faço de tudo um pouco, eu não sei qual que eu O que aprendo é? mais. Aham. Não sei. Legal. Porque às vezes eu vou falar uma coisa, eu falo, acho que eu li ou ouvi, eu não sei. Porque Aham. eu tô consumindo um podcast ou tô lendo um livro, às vezes eu não sei de onde veio a informação. Aham. E às vezes eu posso estar dedicando... Eu não vou parar de ler, porque Não, também eu não, acho que não. trabalha a mente. Trabalha e eu total. quero dar esse exemplo pro meu filho, sabe? Eu Aham. quero que ele me veja lendo para Aham. que o livro não desapareça. Claro. Porque ele não... Para que ele vai ler, né? Uhum. Mas eu acho que eu vou fazer esse teste. Pra ver como eu absorvo Ficou mais. curioso, boa. Para otimizar. Porque É. se você às vezes demora uma semana lendo um livro, tá? 2 horas por dia lendo, e você ouviu o podcast daquele livro, absorveu mais, você pode tentar Depende muito do equilibrar. contexto. Às É. vezes você está no carro, então você ouve um podcast, Sim. não dá para ler, mas às vezes você está esperando no consultório e fala, caramba, vou aproveitar para ler. Então, Não, mas eu gostei dessa dica de pedagogia aí, porque realmente pra gente otimizar o tempo e ver onde eu sou mais eficiente. Aham. Até para se eu vou querer saber muito de um assunto, aprofundar nesse assunto da maneira que eu absorva melhor, né? Uhum. E aí a gente tem o Estante do Papo, que a gente troca livro, e eu queria que você... Eu já sei, já tenho um spoiler do livro que vem, e eu quero que você fale, e eu quero que você fale também do assunto também, um pouco mais, né, que é muito importante. Mas a gente vai te presentear aqui com esse livro que a gente ganhou do último convidado, que a gente deixa aqui para a câmera filmar Uau, um pouquinho. O sucesso jamais será perdoado. Eu adoro o Barão de Interessante. Mauá. Eu acho Uhum. que o Brasil tem muito essa característica de destruir quem faz sucesso, né? Assim, quem se destaca muito. Eu acho que não estou aqui fazendo se fulano é inocente ou culpado. Nem vivi a época dele, nem estudei a fundo para saber. Mas aí você pega o Barão de Mauá, ele foi um pouco massacrado, até Poique Batista, não estou dizendo que ele é santo ou não, mas assim, galera massacra. Você pega o Neymar, que o pessoal dá uma O massacrada Brasil gosta de também. destruir seus heróis. Acho que dá uma O destruída nos Brasil é um heróis. dos poucos países que fala mal do próprio país, né? É. Você vê as pessoas na Europa enaltecendo países que também tem problema, e a gente está sempre falando, ai, você viu o que aconteceu? Ai, você viu que desgraça? Então, eu acho também que o brasileiro tem que mudar a mentalidade com relação ao próprio país, né? Teve a Ser um questão pouco do mais... prêmio Nobel, né? Que eu ouvi uma vez uma pessoa falando, e eu falei assim, por que o Brasil não tem prêmio Nobel? E aí, uma vez, um Vários países brasileiro... na América Latina já tem, e o Brasil, Argentina né? e tal, o Brasil não tem. Você sabe essa história? Não, eu não vi. num podcast. Uhum. E aí, teve um brasileiro num evento do prêmio, ou num momento que estavam julgando ali, que ele fez a pergunta. Ele falou, por que não tem um brasileiro? E a pessoa respondeu, cara, porque vocês destroem todo mundo que se destaca lá. Então, Que coisa, quando vem chegando o momento da pessoa ser reconhecida por um Nobel, ela já está destruída pela mídia ou pela sociedade. Então, eu não sei se tem um pouco de inveja, né? Não sei. pouco da nossa consigo fazer cultura. leiteira, exatamente. Mas, Legal, sucesso jamais ótimo. será perdoado. Barão de Mauá, a gente ganhou do último convidado, a gente presenteia você. Ah, você obrigada. goste. Adorei, com certeza.
Maravilhoso, obrigada. Eu gosto muito dessa ideia, nunca tinha visto num podcast essa ideia de um passando para o outro, que é sobre isso também, né? Eu que sou uma pessoa de treinamento, como é que a gente compartilha o conhecimento? E quando você compartilha, você aprende muito mais, né? Sim. É uma corrente. É uma corrente. Esse livro aqui, não sei se a pessoa atua em conselho ou se ele é ativista na questão de gênero, de raça, mas eu sou coautora. E é o primeiro livro escrito por mulheres negras, né? E chama Mulheres Negras no Conselho, porque somos muito pouco. E aqui tem muita história parecida com a minha de superação, de pessoas que começaram. Tem uma história aqui da Dirlene, que ela é já economista, inclusive está no conselhão do governo e tudo mais. E ela era filha de uma pessoa que catava lixo. E aí todo mundo chamava ela a filha da lixeira. E ela acabou fazendo até uma palestra que é do lixo a Paris, porque ela cresceu e ela teve a oportunidade de ir a Paris. Estou dando um exemplo de uma história. Então, tem histórias muito impactantes. Quer dizer, a filha da lixeira, de lixeira a Paris é impactante, né? E você vê que é possível, mas eu acho que a pessoa que vai receber isso, mais do que mulheres negras ou conselho, é a questão da superação, né? De como as pessoas se reinventam ou pivotam a sua própria vida, né? Ah, que legal. Então, E a gente tem um próximo episódio, que a gente sabe quem é o convidado, que é um homem branco, e eu acho muito legal ele receber esse livro. Legal. E assim que Vai a ser bem gente, diferente. que a gente troca informações. Eu adorei a capa. Quando você chegou com a capa, eu dei uma bisbilhotada rápida. Uhum. Eu lembrei da minha avó, que a gente até falou em off, É né? verdade. Minha avó Benedita. Ela faleceu, acho que no ano de 81, acho, por aí. Ela tinha 50 e poucos anos. Muito Acho que jovem, ela tinha- muito jovem. A minha idade. a minha idade. É. Ela teve Muito triste um saber AVC, que- um derrame, e faleceu, eu não conhecia. Mas ela, dos 4 avós, né? Ela é a empreendedora. Ela que E empreende. aí, alguns olha. tios, assim, Aham. já compararam. Falaram assim, você deve Puxou ter a avó puxado de lá. Benedita. É, a avó Benedita. Ela tem uma história tão legal, porque ela era uma pessoa... Eu nunca falei dessa história, acho que é bom registrar aqui. Ela acolhia muito as pessoas. Ela teve 10 filhos de sangue e 20 adotados, sabe? Caramba. E ela adotou uma família... Acolheu, né? Adotar não. Acolheu uma família que o pai tinha ido ao Canadá, tava quebrado no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi para lá, só que isso década de 60. Então, assim, ele foi e aí o pessoal achou que ele tinha morrido lá, porque é difícil se Não comunicar. tinha nem como. Exatamente. Ele foi meio fugido. A gente tem que. Uhum. Foi meio fugido, mas ele depois apareceu, sei lá, um ano depois, e nesse meio tempo a família ficou em situação difícil. E aí eles foram acolhidos pela minha avó. Caramba. E aí, quando eu fui morar no Canadá para fazer intercâmbio, eu fui morar com essa família. Olha! Que eu O give back, vamos dizer assim. eu Olha. conectei depois, Caramba. que eu queria fazer um intercâmbio, aí minha mãe comentou que tinha conhecidos lá e tal, que era como uma irmã para ela, que cresceram juntas. E aí até hoje a gente vai lá, a Carol já foi, eles já vieram ver meu filho e tal, Que legal. e somos família. Então, o bem que ela fez... Claro, reverteu depois para e vocês, eu né? E tem gente que faz o bem assim, né, do nada. Eu não quero terminar sem falar do Instituto Pactuar, que eu sou presidente, né, que é justamente... acelera negros em posição de liderança, mas eu não vou dizer que é porque eu sempre fui uma pessoa generosa como a sua avó, eu acho que foi também de uma indignação, né, de ter sido uma mulher negra tão única, e aí você fala, tá bom, mas e o que eu faço com essa informação? O que eu mudo, né? Então vem essa quase necessidade de você, outra vez, give back, né, de dar de volta para alguém aquilo que você conseguiu. Embora eu tenha conseguido com o meu esforço, mas óbvio que tiveram pessoas que me ajudaram a chegar nesse lugar. Então, essa questão que você está trazendo, eu acho que a humanidade tem pensado um pouco mais sobre isso, né? Como é que a gente ajuda o outro e, no fim, a gente acha que está ajudando o outro e a gente está ajudando a nós ou a nossa família, né? Você se sentiu privilegiada, por mais que fosse seu esforço, mas você se sentiu privilegiada, Total. né? De ter Esse chegado em um entregar. lugar que pouquíssimas pessoas chegam. Porque então... tem um quê da sorte que é inexplicável, né? Acho que tem o quê da sorte, tem dons que Deus te dá e que talvez a outra pessoa tenha menos, como essa questão de a cara de pau para falar em público. Eu tenho a cara de pau, isso me ajuda, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade, que nem você está rompendo isso, mas tem gente que às vezes deixa realmente uma oportunidade passar porque ela acaba não tendo essa coragem. Então, como é que a gente estimula, como é que a gente inspira, como é que a gente, né, ajuda essa pessoa a conseguir? Sem dúvida. Bom, superou... a expectativa estava alta, daí receber você aqui, superou toda a expectativa, superou e muito. Adorei te conhecer, a sua história. Espero que a gente mantenha contato. Quando você for dar palestra, avisa. Quando você for fazer um evento, eu quero estar lá, prestigiar. Mas eu também adorei conhecer o casal. Adorei algumas vocês. histórias que vocês contaram, embora vocês tenham mais perguntado do que contado sobre sua avó, sobre a sua coragem de fazer algo que, né,
que para você foi uma dificuldade, eu acho que sempre é uma aprendizagem para todos nós, de que somos maiores do que nós pensamos que somos. Acho que é sobre isso, a gente acreditar na gente mesmo. Com Então, certeza. gratidão aí pelo... Obrigado, obrigado pelo seu tempo, ter vindo aqui no Papo de Compadres. É um episódio marcante, porque é logo novo, estúdio novo, episódio número 60. 60. Pessoal, segue a gente lá no @papo.decompadres, se inscreva no canal do YouTube, Spotify também. Carol, quer deixar um recado final? Na verdade, eu vou deixar o recado final para ela. Se você olhar para aquela câmera ali, depois você dá o tchau pro público, mas olhando para aquela câmera, se uma mulher negra estiver te ouvindo e estiver, às vezes, numa situação, às vezes, faltando um pouco de coragem, o que você falaria para ela hoje? Poxa, caramba, tem tanta coisa, mas eu diria que é possível, acredite em você, mas mais do que acreditar, também se prepare. E busque humildemente ajuda. Existem muitas pessoas que podem ajudar você a chegar nesse lugar. Então, vai lá e qualquer coisa eu estou disponível também nas minhas redes sociais e no Instituto Pactuar, porque se é uma mulher negra, dizem que quando uma mulher negra movimenta, ela movimenta toda uma estrutura junto, né? Então, Com estamos certeza. juntas. Belo recado. Obrigado. Bom, Muito obrigada. Não, Iris. obrigada Encerra o nosso Prazer. episódio. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Iris. Foi um prazer, uma honra, na verdade, recebê-la aqui. E até o próximo, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo. Legal. Voou mesmo, né? Voou, Gente, voou.